Oi, pessoal! A gente vai mergulhar hoje numa história simplesmente fascinante. É sobre uma conversa secreta, sabe? Uma conexão super profunda entre o mundo das plantas e a nossa própria genética. E olha, é uma história que não começou ontem. Ela vem lá de bilhões de anos atrás e continua acontecendo agora, nesse exato momento, dentro de cada célula do nosso corpo. Bom, para começar, vamos com uma pergunta que parece até piada, mas que na verdade nos leva direto para o coração de uma verdade biológica incrível. O que, afinal de contas, um ser humano e uma banana têm em comum? A resposta: cerca de 60% do nosso DNA. É isso mesmo, 60%. Mais da metade de todo o nosso manual de instruções genético é parecido com o de uma banana. E essa ideia meio maluca que prepara o terreno para o grande mistério que a gente vai desvendar hoje. Ok, mas como isso é possível? Bom, não é nenhuma coincidência, viu? É o resultado de uma história biológica que todos nós compartilhamos. Um projeto fundamental que une praticamente todas as formas de vida aqui no planeta. A chave para a gente entender essa semelhança toda está num conceito chamado genes de manutenção. Pensa neles como se fossem o sistema operacional básico da vida. São aqueles programas essenciais que mantêm as células funcionando e que foram passados de um ancestral comum para quase todo mundo, desde uma árvore gigante até nós. E o mais interessante é o que esses genes fazem. Eles controlam os processos mais básicos e vitais que existem. Como as células se dividem, como elas criam as proteínas que precisam para viver e como transformam comida em energia. São funções tão, mas tão fundamentais que o jeito que elas acontecem é praticamente idêntico em nós e nas plantas. Só que essa conexão vai muito além de um passado distante, de uma ancestral em comum. Acontece que algumas plantas interagem ativamente com o nosso código genético hoje, em tempo real. É uma conversa que está acontecendo agora. E essa imagem aqui ilustra o conceito de uma forma brilhante. Não estamos falando só de nutrientes. Ao longo de milhares e milhares de anos vivendo juntos, o nosso corpo se adaptou para reconhecer certas moléculas das plantas como sinais, como chaves mesmo, que se encaixam perfeitamente em fechaduras moleculares e dizem para o nosso DNA: ei, hora de ativar as defesas e começar os reparos. Isso nos leva a um tipo de hall da fama das plantas. São espécies que se destacam por uma capacidade incrível, não só de nos alimentar, mas de proteger e até de modular o nosso próprio código genético. E o nosso primeiro guardião genético é uma velha conhecida de muitas culturas pelo mundo, a uva. Mas a importância dela vai muito, muito além do sabor. O ponto crucial aqui é a ação específica que ela tem. O resveratrol que a gente encontra na uva funciona como um verdadeiro interruptor. Ele vai lá e liga os nossos chamados genes da longevidade. E esses genes produzem uma família de proteínas protetoras, as sirtuínas. São elas que fazem o trabalho pesado, reparando o DNA e mantendo nossas células cheias de vitalidade. Seguindo na nossa lista de guardiões, a gente encontra a cúrcuma. Essa raiz dourada é muito mais do que um simples tempero. Do ponto de vista genético, ela é uma das coisas mais fascinantes que existem. A ciência por trás disso aqui é impressionante. A curcumina, que é o principal composto ativo da cúrcuma, ela consegue modular uma enzima chamada telomerase. Essa enzima é essencial para manter o comprimento dos telômeros, que são tipo umas capinhas de plástico na ponta do cadarço, só que na ponta dos nossos cromossomos, e elas vão se desgastando com a idade. Manter esses telômeros inteiros é uma das chaves para manter nossas células jovens por mais tempo. Então, este resumo aqui mostra o poder dessas famílias guardiões. A família da uva ativando a longevidade, a da cúrcuma reconstruindo as defesas do nosso DNA, a da romã que nos protege dos danos do dia a dia e a da jabuticaba que age como um escudo direto para o nosso código genético. É um verdadeiro quarteto fantástico da natureza. E agora, a gente chega no clímax da nossa história. No ponto exato onde a sabedoria ancestral, aquela que a gente vê em mitos e lendas, parece ter adivinhado, intuído, aquilo que a ciência moderna está só agora começando a provar. E aqui está o grande ahá, o momento da conexão. Pensem na romã, o mito dela fala de um pacto entre morte e renascimento. E o que a gente vê no laboratório? Ela protege o DNA contra mutações, permitindo que a célula renasça de forma saudável. E a cúrcuma, usada em rituais de pureza, ela de fato purifica o corpo ao modular a inflamação. O alecrim, que as lendas associam à proteção e à memória, hoje a gente sabe que ele comprovadamente estimula a circulação cerebral. É como se a sabedoria antiga fosse um mapa do tesouro para a bioquímica. No final das contas, o que a gente descobre
é que a natureza funciona como uma farmácia viva. Um lugar onde a ciência mais rigorosa e aquilo que a gente poderia chamar de intuição ancestral, de repente se encontram e fazem todo sentido juntas. E essa citação resume tudo de um jeito perfeito. A verdadeira harmonia acontece nesse ponto de encontro. A química precisa da planta, a necessidade mais profunda do nosso ser e, claro, a capacidade biológica do corpo de responder a tudo isso. E isso tudo nos deixa com um pensamento final, uma provocação. O que a gente viu aqui é, na verdade, a tradução de uma linguagem que a humanidade e a natureza falam há milênios. Se estamos apenas começando a decifrar essas conversas moleculares, imaginem só que outros diálogos e segredos incríveis ainda estão por aí, esperando para serem descobertos, escondidos bem na nossa frente.